Bom, então, tá, começou. Bom, na última aula a gente terminou falando sobre variância. Aí a gente fez alguns cálculos aqui. A gente fez variância no modelo Bernoulli, recapitulou as variâncias e as esperanças dos modelos discretos. Então agora eu vou prosseguir com outras medidas de variabilidade, além da variância, né? Então a próxima é o desvio padrão. Esse desvio padrão ele é definido como sendo a raiz da variância. Então, ela também é uma medida de dispersão, porque, bom, a variância é uma medida de dispersão, no sentido de que quanto maior a variância, maior a dispersão. Como o desvio padrão é a raiz da variância, essa regra se mantém, de que quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade dos dados, tá? Aí você pergunta, tá, para quê? Por que eu tenho uma outra medida de dispersão, que é a raiz da variância? Bom, isso é porque a variância tem um pequeno problema, né? Como a variância ela é medida como, né? Eu vou colocar aqui, ó, var de x é igual a e de x ao quadrado menos e de x ao quadrado. Qual é a unidade de medida da variância? Essa variância tem unidade de medida que é a mesma unidade de medida de x, só que ao quadrado. Então, por exemplo, se x estiver medido em anos, né, anos de vida, por exemplo, de algum de alguma pessoa ou de algum animal ou algo assim, a variância vai estar medida em anos ao quadrado, né? Então, a escala de mensuração da variância é o quadrado da escala de mensuração da variável original. E aí a gente pode perder um pouco da interpretação, né? Fica um pouco difícil de interpretar. Então, para solucionar isso, a gente pode trabalhar com o desvio padrão, que é a raiz da variância, né? Porque quando a gente faz o desvio padrão de x, o que vai acontecer é que a gente vai colocar uma raiz na unidade de medida de x ao quadrado, né? E aí vai ficar de volta na unidade de medida original, tá? Então, é só isso, né? A motivação para o desvio padrão é você manter a mesma unidade de medida da variável aleatória original. Bom, e aí tem uma terceira medida de variação que chama coeficiente de variação. Essa medida trata do seguinte, né? A gente precisa tomar algum cuidado quando diz o seguinte, que se o desvio padrão de x for maior que o desvio padrão de y, né, a gente vai querer dizer que x tem maior variabilidade que y, né, porque o desvio de x é maior que o desvio de y. Mas isso, para falar isso, a gente precisa olhar para a ordem de grandeza de x e da ordem de grandeza de y. Se elas forem similares, né, beleza. Eu posso comparar os desvios padrões e aí dizer, uma tem um desvio maior que a outra, essa uma tem maior variabilidade que a outra. Tá? Mas e se a ordem de grandeza das variáveis for muito diferente, né? Aí vai ser mais adequado a gente trabalhar com o que a gente chama de coeficiente de variação, tá? Bom, e aí como é que é definido esse coeficiente? Bom, o coeficiente de variação da variável aleatória x é definido como o desvio padrão de x dividido pelo seu valor esperado. Lá na primeira parte do curso, a gente definiu essas mesmas grandezas, né? O desvio padrão, o valor esperado e o coeficiente de variação. Só que a gente definiu as versões amostrais dessas quantidades, né? Tal como foi com a variância que eu mostrei para vocês. Então, aqui vai existir uma versão teórica, que é do coeficiente de variação. Ela é definida como desvio padrão dividido pelo valor esperado. Tá? Então, como a gente pode interpretar isso? A gente pode interpretar essa medida como quantas vezes o desvio padrão é maior do que a média. Ou então, qual é o percentual do desvio padrão da variável aleatória em comparação ou em relação com a sua média. Né? Como assim? Vamos pensar que, por exemplo, né, se eu tenho x, sei lá, pressão arterial com o valor esperado de x igual a 12 e o desvio padrão é igual a 2, o que vai acontecer é que o coeficiente de variação vai ser desvio
sobre o valor esperado, aqui vai ser 1/6, né? Eu escrevi errado, tá? Então, o coeficiente de variação vai ser 1/6. E o que isso quer dizer quando eu calculo CV igual a 1/6? Quer dizer que o desvio padrão é 6 vezes menor que o valor esperado para essa variável aleatória. Bom, e se eu pegar uma segunda variável aleatória, y, que é definida, digamos, como preço do lote de 100 ações de uma determinada empresa qualquer, com valor esperado igual a 1.000 e desvio padrão igual a 2, então nota o seguinte, nesses dois exemplos eu tenho o mesmo desvio padrão, né? Para duas variáveis diferentes. Então, se a gente fosse olhar só o desvio padrão, a gente tenderia a dizer o seguinte, como o desvio padrão é igual, as duas variáveis têm a mesma variabilidade. Mas nota que o valor esperado da primeira, da pressão arterial, é 12, enquanto que o valor esperado desses lotes de ações aqui é de R$ 1.000, ou 1.000 unidades monetárias quaisquer, tá? Então, nota que um desvio padrão de 2 unidades para uma variável que, em média, se concentra ao redor de 1.000, esse desvio de 2 é muito pequeno em relação à média, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente espera que varie em torno de 2 a 4 unidades, né? Em geral é isso, a gente espera que um desvio padrão, sob certas condições, a gente espera que a variável aleatória varie do seu valor esperado mais 2 ou 3 desvios padrões, ou menos 2 ou 3 desvios padrões. Então, aqui a gente tem uma variabilidade no preço entre, sei lá, 1.006 ou 994, mais ou menos. Então, é uma taxa de variabilidade bem menor do que aqui nesse caso, que variaria em torno de 6 a 18, né? Então, isso está refletido pelo coeficiente de variação, porque apesar deles terem o mesmo desvio, o coeficiente de variação da primeira variável aleatória é bem maior do que o da segunda, né? Que a segunda é 1 dividido por 500 e a primeira é 1 dividido por 6. Então, essa aqui vai ser bem menor. Tá? Então, nota que o coeficiente de variação, ele dá essa ideia de que mesmo tendo o mesmo desvio padrão, essa variável aqui tem menos variabilidade do que essa daqui. Porque a ordem de medida dessa, a ordem de grandeza dessa daqui é muito alta. Tá? Isso aqui é claro, né, pessoal? É um exemplo só abstrato e teórico, tá? Não tem nenhum compromisso de que, sei lá, a pressão arterial tem esse desvio padrão mesmo. É só para explicar essa relação, tá? Então, em geral, a gente vai preferir, quando estiver falando de comparação entre dispersão de mais de uma variável aleatória, a gente vai preferir usar o coeficiente de variação, tá? Porque ele leva em conta a ordem de grandeza daquela variável. Outro ponto também que é interessante notar é que o coeficiente de variação ele é adimensional, tá? Ele não tem dimensão. Por quê? Porque vamos pensar aqui, vamos olhar o que é cada ponto, né? Aqui o desvio padrão ele está na mesma unidade de medida que x, não é? E o valor esperado também, o valor esperado da variável aleatória também está na mesma unidade de medida que a variável original. Então, se a unidade de medida for, digamos, grama, aqui em cima vai ser grama, embaixo vai ser grama também, corto. Então, fica uma grandeza que não depende da dimensão, que não depende da unidade de medida. Tá? Isso também é um fator positivo no que diz respeito à comparação de variabilidade entre variáveis distintas. Né? E até porque nesses dois exemplos, as unidades de medida são completamente diferentes. A unidade de medida que se usa para pressão arterial é bem diferente do que se usa para definir preço de ação, né? Bom, então vamos fazer um exercício, né? Então, esse exercício é o seguinte: calcule o coeficiente de variação da variável aleatória definida no exemplo 1, que são os episódios de otite. Então, vamos voltar para lá para calcular o coeficiente de variação, só para fixar as ideias, né? Então, aqui no exemplo 1, eu tinha o seguinte: eu tinha essas variáveis aleatórias, e essa variável aleatória, e a gente tinha feito a conta que o valor esperado de x ao quadrado, então vou colocar aqui, o valor esperado de x ao quadrado dava 6,12.
eu quero voltar um pouquinho para pegar o valor esperado. Aqui. O valor esperado de x era igual a 2,038. Bom, nota aqui, né, de novo, eu já tinha comentado isso com vocês, né? O valor esperado de x ao quadrado é diferente do valor esperado de x ao quadrado, tá? Não são a mesma coisa. Se você pegar isso aqui e elevar ao quadrado, vai dar aproximadamente 4, tá? Isso aqui é quase 2, então vai dar quase 4. E aqui em cima é 6 ponto alguma coisa, tá? Então, em geral, isso aqui vai ser diferente. Então, isso aqui é só para frisar vocês que quando eu estiver falando do valor esperado de x ao quadrado, isso é diferente do valor esperado de x ao quadrado, tá? Então, quadrado fora ou dentro do valor esperado faz diferença. Bom, e agora vamos ver se eu já fiz o cálculo da variância. Já, tá aqui. Como é que eu sei que essas duas quantidades são sempre diferentes? Também tem outro jeito de eu gravar. É o seguinte, ó, vamos olhar para a fórmula da variância. A variância de x, a gente viu que podia ser escrito como a diferença entre o valor esperado de x quadrado menos o valor esperado de x elevado ao quadrado. Se essas quantidades forem iguais, a variância vai ser zero, né? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a variância, ela sempre é uma quantidade positiva ou igual a zero. Ela não pode ser nunca negativa, né? Porque é o valor esperado de um quadrado. Então, eu sei que essas duas coisas têm que ser diferentes, porque numa variável aleatória ela varia, né, por definição. A não ser que a gente tenha o que a gente chama de variável aleatória degenerada, que é uma variável aleatória que sempre assume o mesmo valor. Mas isso é a mesma coisa que uma constante. Então, não é de fato uma variável aleatória, mas tudo bem. Então, também sei por conta disso. Sei porque se essas duas quantidades forem iguais, a variância dá zero, e a única forma de ter variância igual a zero é se a variável aleatória for uma constante. Então, vamos lá. Já fiz vários blá blá blás, então a gente tem o seguinte. A variância de x deu 6,12 menos 2,038 ao quadrado, não é isso? Então, se a gente for fazer a conta, eu já fiz aqui. Dá 2,0465, tá? Então, a questão pedia qual era o coeficiente de variação. O coeficiente de variação de x. Bom, aí um macete, né? Tem muita gente que às vezes se confunde. O que é em cima? É o valor esperado ou é o desvio padrão? Por exemplo, será que é assim? Ou será que é o contrário? Será que é dp de x sobre o valor esperado? Muita gente confunde isso. Como é que você sabe se é o que é em cima, se é o desvio ou se é o valor esperado? Você tem que pensar o seguinte, ó, isso aqui é uma medida de variabilidade, né? Então, o coeficiente de variação tem que ser maior quando a variabilidade for a maior. Então, se eu colocar o desvio embaixo, o que vai acontecer? Se eu aumentar o desvio padrão, ou seja, se aumentar a variabilidade, o coeficiente de variabilidade diminui. Aí isso é contra-intuitivo, não é? Porque se a variabilidade, ou seja, se o desvio padrão aumenta, o coeficiente de variação que mede variabilidade deveria aumentar também. Então, o desvio não pode ser embaixo. O desvio tem que ser em cima. Porque quando o desvio aumenta, aí o CV aumenta. Tá bom? Então, só para ajudar aí a gravar lá na hora, quando for fazer, sei lá, na prova, um exercício, e não esquecer e trocar a ordem, né? Porque muita gente esquece. Então, desvio padrão sobre o valor esperado. O desvio padrão é a raiz da variância, dividido pelo valor esperado. Isso aqui vai me dar a raiz de 2,0465 dividido por E de x, que é 2,038. Ou seja, se eu for lá no R, uma raiz quadrada no R é SQRT, tá? Square root. Então, SQRT de 2,0
465 dividido por 2,038. Acho que é isso, né? Então, aí deu igual a... deixa eu apagar aqui embaixo para poder colocar o resultado. Igual 0,7019, tá? Então, o desvio padrão deu isso, aproximadamente 70%. Ou seja, o desvio padrão da variável aleatória é igual a aproximadamente 70% do valor esperado daquela variável aleatória, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nessas contas ou no conceito em si? Não? Professor, então é bom, né? Esse desvio padrão, assim, ele tá perto do esperado, né? Então tá tudo bem, né? Depende do que é bom ou ruim. É porque isso aí não tem muito controle, né? Depende da variável que você está medindo. Isso aí só quer dizer que talvez seja mais fácil você fazer estimação para essa variável aleatória porque a variabilidade dela é um pouco menor. Então, talvez você precise de amostras menores para fazer o seu processo de inferência. Mas é meio difícil falar em termos de bom ou ruim. É só uma característica da variável aleatória mesmo. Tudo bem? Tá bom, entendi. Bom, então vamos ver algumas propriedades, tá? Muitas delas a gente já viu, então só vou relembrar e ressaltar um pouco as variáveis aleatórias que a gente não... as Professor, propriedades que a gente não viu ainda. Oi, pode falar. nesse caso aí, 70%, isso é um valor alto, né? Para uma variação, variar 70% a mais e a menos. Ou não? De novo, depende da natureza da variável aleatória. A gente tem uma regrinha, depois a gente vai ver lá na frente, né? Por exemplo, que diz o seguinte: se você tem uma variável aleatória x normal, tem distribuição normal, o que é distribuição normal? Distribuição normal é uma distribuição simétrica ao redor da média, é uma distribuição contínua, tá? Que tem essa cara, em que você tem um ponto que é um ponto central da variável e ela é simétrica ao redor desse ponto, e a probabilidade dos valores vai decaindo à medida que você está muito distante à esquerda desse eixo de simetria ou muito distante à direita desse eixo de simetria. Muitas variáveis aleatórias são aproximadamente dessa forma. Por exemplo, a gente já viu a binomial. Deixa eu voltar aqui. Alguns exemplos de binomiais que tem um pouco essa cara, né? Vamos voltar aqui para relembrar. Poisson, aqui, binomial. Parece um pouco, né, com a binomial. Ela é um pouco simétrica, tá vendo? Ela só não é contínua, mas ela tem esse comportamento de ser aproximadamente simétrico ao redor do seu eixo de simetria, né? Então, nessas condições, existe uma regrinha que diz que se x tem essas características, né, ou seja, simétrico, né, e as probabilidades decaem à medida que eu me distancio do centro, precisa ser um pouco mais preciso do que isso, mas a gente pode pensar dessa forma por enquanto. Então, tem uma regrinha que diz que com probabilidade praticamente 1, né, com probabilidade muito alta, os valores da variável aleatória x vão estar entre a sua média menos 3 desvios padrões e a sua média mais 3 desvios padrões. Então, essa probabilidade da variável aleatória estar entre o seu valor esperado menos 3 vezes o seu desvio padrão e o valor esperado mais 3 vezes o desvio padrão, essa probabilidade é quase 1, praticamente 1. Então, o que vai acontecer? Aqui está o seu valor esperado, aqui está, e daqui para cá eu tenho 3 vezes o desvio padrão.
de modo que a probabilidade de eu estar a essa distância, né, de eu estar nesse intervalo aqui, é quase igual a 1. Então, isso aqui é uma regrinha que dá para usar às vezes, tá? Para ter uma noção do comportamento daquela variável aleatória, tá? Como aqui o coeficiente de variação de x, né, foi maior do que 1/3, né, maior do que 0,33, por exemplo, essa variável aleatória x, se seguir essa regra de simetria, né, e de ser aproximadamente contínua e tudo mais, se ela seguisse essa regra, eu poderia ter até valores negativos para x, né? Porque, enfim, 3 vezes esse desvio aqui daria mais do que 1, ou seja, 3 vezes o desvio padrão seria maior que o valor esperado. Então, essa parte aqui daria negativo. Tá? Se eu voltar para o exemplo, para a gente relembrar o que era aqueles casos de otite, né? Bom, e aí, os casos de otite não satisfazem essa questão da simetria, né? Se você olhar aqui, eles não vão satisfazer. Enfim, tem que fazer um gráfico para ver o que acontece. Mas eles não vão porque esses valores são muito pequenos, vai de 1 até 6 só, quer dizer, vai de 0 até 6 somente, né? Então a gente não tem aproximadamente a simetria. E se você, quer dizer, aproximadamente a variável ser contínua. Aí por isso que é um pouco difícil de usar essa regra sozinha, né? Entendi. Tudo Tem bem? uma coisa, tem como fazer gráfico no R? Tipo, ele monta o gráfico pra gente, se a gente Monta. colocar a variável? Sim, deixa eu fazer o exemplo aqui para mostrar para vocês. Bom, para você fazer, eu acho que naquele primeiro vídeo tem um exemplo disso. Deixa eu botar aqui. Eu faria da seguinte forma. Eu vou definir... vou definir x igual a c. Aí eu vou botar no x 0, 1. Vou fazer a linha 1 seu x, tá? Então, na linha 1 eu tenho aqui. E no y eu vou colocar as probabilidades. 0,129, 0,264, 0,271, 0,185, 0,095, 0,039, 0,017. Beleza. Eu acho que o comando é barplot. Isso, barplot. XY. Eu acho que é isso. Peraí, não rodei. Estranho. Pera, não é isso. Então aqui eu acho que eu tenho que pôr... eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, ó. Vou botar uma matriz aqui. rbind x, y. Eu vou testar só porque eu não estou lembrando mais. 0, 1 até 6, não. 6. Também não. Deixa eu ver se eu consigo de outro jeito. Plot. Eu tenho vários jeitos de fazer, que eu não estou lembrando agora. Deixa eu... x igual a x, y igual a y, type igual a
Aí o tipo é igual a V. Não. Que estranho. Eu não tô me lembrando. Table. Acho que não é o table, não. Esquisito. Tá, deixa eu catar aqui no... Oh, ggplot. Ah, é height e names. Beleza, height e names. Por isso estava estranho. Então vamos lá, barra plot. Height é a altura. Então, onde estão as alturas? As alturas são as probabilidades. Então, vou botar y e names eu vou colocar x. Ah, beleza, agora foi. Então, não precisa dessa matriz, não precisa disso. Tá? Então, o jeito, a forma de fazer é assim, a gente coloca um vetor, né, para as classes que estão embaixo, 0, 1 até 6, e o outro vetor são as alturas, né? Deixa eu só colocar aqui mais alto. Então, 0.19, 0.129, 0.264, 0.271, tá? Então, dá para ver aqui que não satisfaz muito aquela questão, né, de ser simétrica. Tudo bem? Entendi. Maneiro. Obrigado. De nada. Desculpa aí, pessoal, a demora com isso, mas é porque eu achava que bastava eu colocar o y e o x, né? Mas tem que dizer os argumentos. Foi Sim. isso que eu achei estranho, porque se eu viesse e colocasse só assim, eu acho que ele não ia fazer. Ou talvez eu tenha colocado o contrário. Ele fez essa coisa estranha, né? Bom, enfim. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Tá. Então, deixa eu voltar lá, onde eu tinha parado. Tá. Bom, então vamos ver aqui as propriedades. A gente tem o seguinte. Bom, propriedade 1 diz, seja A uma constante. Né? Então, o valor esperado dessa constante é ela própria e a variância é zero, tá? Então, quando eu digo assim, A é uma constante, é porque se A é igual a, sei lá, 10, vamos supor. Então, de 10 a 10, né? O valor esperado de um valor numérico, que é sempre fixo, é ele próprio, tá? Que não é uma variável aleatória e a sua variância é zero. Uma variância de um valor fixo é zero, tá? Bom, propriedade 2. Se x é uma variável aleatória, então a variância de x é o valor esperado de x ao quadrado menos e de x ao quadrado, tá? Isso é uma propriedade, por quê? Porque eu tinha definido com vocês a variância de x como sendo igual a e de x menos e de x ao quadrado, tá? E a gente consegue, fazendo algumas contas, a gente consegue mostrar que isso é a mesma coisa que o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x com o quadrado do lado de fora, tá? Então, é isso que a propriedade 2 está me dizendo, que eu consigo escrever desse jeito, tá? Eu consigo fazer essa conta aqui e até mostrar para vocês que daqui eu chego nessa igualdade, tá? Mas eu prefiro não fazer aqui, porque, enfim, é meio chatinho. Vamos lá, 3. Se x é variável aleatória, para quaisquer números reais A e B, a gente tem valor esperado de AX mais B é A, valor esperado de X mais B, tá? Bom, por que isso? A gente tinha visto que a gente pode separar as esperanças somando, né?
Então, por exemplo, E de AX mais B seria E de AX mais E de B, não é isso? Então, isso é uma variável aleatória, isso aqui, entre aspas, é uma variável aleatória. Então, separo somando. Aí aqui o que que acontece? Aqui tem uma constante que multiplica a variável aleatória, então a constante sai. A é de x. E aqui, quem é o valor esperado de B? Esse Bzinho aqui é uma constante, é um valor numérico. Então, o seu valor esperado é ele mesmo, como diz a propriedade 1. Então, beleza, eu justifiquei a propriedade 3, tá? Então, aqui tem a 3, aqui tem a 2. Vamos ver agora a propriedade 4. Bom, a propriedade 4 diz: se x e y são variáveis aleatórias, para quaisquer números reais a e b, a gente tem E de ax mais by. Isso aqui vai ser, bom, de novo, né? Então, vou separar somando, então essa parte mais essa parte. E agora, é uma constante, vai sair do valor esperado, vai dar E de x que multiplica A mais B que multiplica E de Y, tá bom? Então, fechou aqui a propriedade 4, né? Então, o valor esperado de AX mais BY é A, valor esperado de X, mais B, valor esperado de Y. Bom, propriedade 5. Se x é uma variável aleatória, então, para quaisquer números reais a e b, a gente tem quem é a variância de ax mais b. Então, essa parte aqui é meio curioso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a propriedade 2. Então, pela propriedade 2, a gente tem o quê? Eu posso separar como valor esperado de x ao quadrado. Não, acho que eu posso usar até a definição, deixa eu ver. Não, vou fazer o seguinte, então vou usar o 2 mesmo. Então, é de x ao quadrado, mas aqui quem é a variável aleatória? Aqui era a variável x, então aparece o x ao quadrado. Aqui, como aparece ax mais b, vai aparecer ax mais b ao quadrado. Né? Menos o valor esperado da variável aleatória. Quem é o valor esperado de ax mais b, né? Então, o valor esperado de ax mais b, isso aqui ao quadrado no final. Então, isso aqui vai ficar o seguinte: é de A2x2 mais... Eu estou expandindo o quadrado, tá? Estou usando aquela regrinha. A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Né? Então, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Tá? É lá aquela regra de fazer quadrado da soma, tá? Menos. O que que é o valor esperado de ax mais b? Então, vamos usar a propriedade, né? Propriedade 3 diz que o valor esperado de ax mais b é a e de x mais b, não é isso? Ao quadrado. Então, eu fiz essa parte aqui de dentro. Então, eu não preciso gravar o 3, né? Só saber que o valor esperado, ele passa para dentro da soma e a constante sai da esperança. Então, tem que ficar a é de x mais b. Então, vamos lá. Prosseguindo, eu vou ter E de A2 x ao quadrado mais 2AB x mais b ao quadrado menos, aqui vai ficar a ao quadrado, E de x ao quadrado mais, então peguei o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais... E peraí, acho que aqui eu fiz alguma...
Aqui esse parêntese eu fechei no lugar errado. Parêntese deveria vir aqui, tá? Porque é de x ao quadrado menos é de x ao quadrado, tá? Então, só troquei. Ao invés de botar o x, eu coloquei ax mais b. Então, fica ax mais b ao quadrado e aqui ax mais b. E o quadrado fica fora do valor esperado. Tá? Até agora não mudou as contas. Então, aqui vai dar menos A2 é de x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Ufa, tá acabando. Aí agora eu vou separar. Aqui são 3 partes, né? Então vai ficar de A2x2 mais de 2abx mais de b2 menos A2 é de x ao quadrado menos 2ab é de x mais b ao quadrado. Nossa, eu achei que fosse muito mais rápido. Bom, então vamos lá. Agora aqui eu vou ter que fazer algumas continhas com o valor esperado, tá? Então a primeira, vamos olhar para esse aqui. Constante, né, que isso aqui é um número, e esse aqui é a variável aleatória. Então a constante sai do valor esperado. A2 é de x2 mais... Mesma coisa, o que é constante aqui multiplicando? Isso tudo, 2 vezes a vezes b é constante. Então vai sair do valor esperado. 2ab é de x mais... Quem é o valor esperado de b ao quadrado? Bom, b é um valor constante, né? Eu estou supondo aqui, ó, que a e b são números reais. Então, b é tipo 10. O valor esperado de 10 ao quadrado é ele próprio, é 10 ao quadrado, né? Menos A2 é de x2 menos 2ab. Aqui esse último aqui é menos, não é mais. Porque aqui tinha um mais, né? Mas tinha um menos do lado de fora. Então aqui vai dar menos. É de x menos b ao quadrado. Aí algumas coisas cortam. Esse mais b ao quadrado corta com esse menos b ao quadrado. Eu tô achando estranho isso. Não, tá certo. Bom, aí esse termo corta com esse termo aqui. Era isso que eu estava achando esquisito. E aí eu fico, no fim das contas, com A2 é de x2 menos A2 é de x com o quadrado do lado de fora. Colocando A em evidência, eu tenho o A2 em evidência, desculpa, né? Vai dar A2 que multiplica de x2 menos de x ao quadrado. Isso aqui, o que é essa última parte, né? Eu mantenho o A2. Isso aqui é de x ao quadrado menos de x ao quadrado. Isso aqui dá a variância de x, não é isso? Então dá A2 bar de x. Caramba, olha só o que aconteceu. Depois de fazer toda essa conta, eu cheguei aqui, vou até reescrever aqui embaixo. Eu obtive variância de AX mais B igual a A2 variância de x. Bom, então tem duas coisas para a gente notar a partir dessa propriedade. É uma propriedade muito importante, tá? Essa daqui. Primeiro, se eu quisesse variância de AX mais B, onde esse B é constante, ele não aparece aqui, tá? Né? Então, aqui não aparece B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu somar uma constante, né, na variável aleatória, não vai mudar a sua variabilidade. Sua variabilidade vai ser a mesma. Então, se eu pegar AX e somar com 10 milhões, ou pegar AX e somar com 0, a variância daquela variável aleatória vai ser igual, vai ser a mesma variância. Tá? Talvez isso pareça contraintuitivo, mas a gente pode olhar um desenho que já tem até aqui no slide,
para ajudar a entender. Ó, o que acontece? Eu estou olhando para a variabilidade de uma transformação de x. Essa transformação acontece multiplicando x por um valor e somando com b. Então, o que eu vi? O que eu vi é que se eu pegar todos os valores da variável aleatória e somar b, isso não vai alterar a variância. Bom, qual é a justificativa por trás disso? É que se eu somar uma mesma quantidade a todos os valores da variável aleatória, o que eu vou fazer é pegar o desenho do gráfico da função massa de probabilidade, né, da PMF, Probability Mass Function, que é essa função aqui. E o que eu vou fazer é, eu vou só deslocar ela para a direita, ou para a esquerda, né, dependendo se o B é positivo ou negativo. Então, assim, é claro, né, que o desenho ficou bem horrível, mas o que eu quero dizer é que eu estou pegando esse mesmo gráfico, e se eu somar B, eu só estou jogando ele mais para a direita, se o B for positivo, ou eu vou jogar ele para a esquerda, se o B for negativo. Mas o desenho do gráfico vai ser o mesmo, o que vai mudar é a posição dele. Então faz sentido essa propriedade, né? Porque para eu levar em conta a variabilidade, a posição não vai fazer diferença, não tem que fazer diferença. O que tem que fazer diferença é o quanto ele varia, né, com respeito à média. Ou seja, o que tem que fazer diferença é a largura, né, desse gráfico. É o quão gordinho ou espichado ele é, tá? Então, esse é o primeiro ponto a notar, né? Se você pegar uma variável aleatória e somar com um valor constante, isso não vai alterar a variância. Uma segunda observação é que quando você pega uma constante multiplicando a variável aleatória, ela sai da variância ao quadrado. Tá vendo? Saiu a ao quadrado e aqui eu tinha a. Então, se eu tivesse algo assim, ó, var de ax, sem somar com ninguém, né? Sem somar com b, e eu fosse tirar a constante da variância, eu tenho que lembrar que essa constante sai ao quadrado, tá? Ela não sai como a var de x, tá bom? Esse é um outro ponto importante. Por que ela acaba saindo ao quadrado? Bom, a gente fez a conta aqui e viu que era o que acontecia. Mas intuitivamente faz sentido que seja assim. Por quê? Porque nada te impede de você calcular, por exemplo, você querer calcular a variância de menos x, por exemplo. O que é menos x? É o x com sinal de menos na frente. Tá? Ou seja, se x for o lançamento de um dado e você olhar a face de cima, o menos x é, por exemplo, se saiu 1, o menos x é menos 1. Se saiu 6, o menos x é igual a menos 6. Se você for olhar a variância dessa variável aleatória, essa variância vai ser, esse menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x, não é isso? E esse menos 1 sai da variância. Então, ele sairia como menos 1 ao quadrado, var de x, que daria menos 1 ao quadrado é 1, né? Então, dá var de x. Tá? Se ele saísse sem o quadrado, eu ia ter um absurdo, eu ia ter uma variância negativa, né? Porque teria o menos 1 na frente da variância, e isso não pode. Então, essa é uma regra fundamental, né? Que a variância tem que ser sempre positiva ou zero. Se você olhar por aqui, ó, isso quer dizer que a variância de x é sempre positiva ou zero, porque ela é o que se espera para um quadrado. Então, o que se espera para um quadrado é sempre um valor positivo ou, no mínimo, igual a zero, tá? Bom, então esse é um ponto muito importante, tá? Essa propriedade aqui, ela contém duas informações em uma. A primeira, somar uma constante não altera a variância, e multiplicar por constante faz com que a variância fique multiplicada pelo quadrado daquela constante. Beleza? Essa é uma propriedade que a gente vai usar bastante quando estiver mais lá para frente. Então, fizemos aqui a propriedade 5. E agora temos a propriedade 6, que diz o seguinte: se x e y são variáveis independentes,
A gente vai ver ainda o que significa duas variáveis aleatórias serem independentes. A gente já viu que são eventos independentes, tá? Mas a gente vai ver com mais detalhe o que são variáveis aleatórias independentes. Então, se x e y são independentes, aí para quaisquer números reais a e b, a gente vai ter o seguinte: variância de ax mais by vai ser igual a A2 var de x mais B2 var de y. Aqui a chave está na independência. A gente precisa ter x e y independentes para poder escrever desse jeito. Se não forem independentes, a gente não pode escrever assim, tá? E qual é a justificativa? Bom, a justificativa é fácil. Por quê? Sob independência, você pode separar as variâncias de uma soma de duas variáveis aleatórias somando, tá? Mas só se for independente. Se não for independente, não pode fazer isso. Então, aqui é sobre independência. Aí a gente teria var de ax mais var de by. Então, bom, aí o que acontece? A variância de A vezes x, a gente já viu, né, que como A é constante, ele sai da variância elevado ao quadrado. Mas, bom, e aqui, by é a mesma coisa, sai da variância ao quadrado, então vai dar b2 var de y. Beleza? Então, como um caso particular, a gente tem, se o A for igual a 1, isso aqui vai dar x, e se o B for igual a 1 também, isso aqui vai dar y. Então, um caso particular da propriedade 6, para A igual a 1 e B igual a 1, é que a variância da soma de duas variáveis pode ser decomposta como a soma das variâncias, tá? Mas isso é sob independência, tá bom? Então, assim, é razoavelmente intuitivo, né? Se você pega duas variáveis aleatórias, independentes, e soma os seus valores, né? E soma essas duas variáveis aleatórias, a variância vai ficar a variância da soma das duas variáveis, tá? Bom, quando estiver mais lá na frente, e a gente for usar algumas propriedades vou justificar alguns conceitos, eu vou retornar para esse slide aqui para justificar algumas propriedades, tá? Bom, isso termina essa parte de variância e de valor esperado, e aí a gente chega ao último conceito antes de terminar a parte de variável aleatória discreta, tá? Que é o de função acumulada. Antes disso, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida nessas propriedades? Não? Tá, deixa eu só voltar aqui para ver. Professor, eu, tipo assim, fiquei com uma dúvida assim, porque queria saber como se aplicam, né, esses conceitos e tudo mais, com relação àquele vídeo que você passou, aquele documentário. Porque aqui a gente está aprendendo, tipo, tatilmente, né, mas não, tipo, experimentalmente, sabe? Sim, é verdade. Pois essas coisas a gente vai usar mais quando a gente for falar, por exemplo, de estimadores, né? E, bom, em particular, quando a gente for falar de variáveis aleatórias, de intervalos de confiança e de teste de hipóteses, né? O que acontece é o seguinte, a gente precisa dessa parte teórica para entender depois os resultados que vêm mais adiante, que vão ser usados para fundamentar toda a parte de inferência. Por exemplo, a gente vai ver, quando falar de variável aleatória contínua, a gente vai ver que existe algo assim, x tem distribuição normal, uma média μ, que é a média da população, e uma variância sigma 2, que é a variância da população.
A gente pode botar aqui xi, em que xi é um cara da amostra, né? Então, a gente vai usar essas propriedades, por exemplo, propriedade 6, para dizer o seguinte, que x1 mais x2 também tem distribuição normal, mas qual é a média? Bom, a gente já viu que a média da soma de duas variáveis é a soma das médias, como as duas têm, isso aqui é para ir até 2, como as duas têm a mesma média μ, vai dar 2μ. E a variância, se o xi e o y, se o x1 e o x2 forem independentes, a variância também vai dar 2 vezes sigma ao quadrado. Bom, e se eu quisesse, ao invés dessa soma, quisesse a média das duas? Bom, então o que eu vou ter que fazer? Aqui eu estou multiplicando essa variável aleatória por meio. Então, o seu valor esperado, porque esse μ aqui é o valor esperado da variável, tá? E esse cara aqui, nessa distribuição, é a variância de xi. Então, aqui o que vai acontecer? Esse cara aqui é uma constante multiplicando. Então, o que vai acontecer é que o valor esperado vai ficar dividido por 2, então corta, corta. E aqui a variância vai ficar dividida por 4, porque, bom, enfim, uma constante sai da variância ao quadrado. Então, ficou 2. Aí, o que acontece? Se você for fazer de forma mais geral, a gente tem o seguinte. Se eu tiver n variáveis e quiser calcular a média das n variáveis, isso aqui era o meu x-bar, não é? Que a gente viu lá nas primeiras aulas. Então, essa aqui é minha média amostral. Essa média amostral tem distribuição normal também. A média é μ e a variância é sigma 2 sobre n. Bom, isso aqui a gente vai estudar mais adiante, né? É muito importante porque me dá a distribuição da média, né? E aí é com isso que vai fundamentar toda a parte de valor esperado, de intervalos de confiança e de teste de hipótese. A gente vai ver, por exemplo, que a gente vai usar esse fato, onde aqui por trás eu utilizei a propriedade 6. Então, eu usei essa propriedade para fazer justamente essa parte aqui da direita. A gente vai ver isso com mais calma lá na frente, tá? Mas, por exemplo, a gente pode usar essa informação para fazer o que a gente chama de teste de comparação de médias, que é o que a gente usa para investigar, por exemplo, se existe significância no tratamento de uma doença em comparação com o placebo, por exemplo. Então, você compararia duas médias, uma média que vem da população, que vem da amostra sob tratamento, e uma média que vem da amostra sob placebo, né? E aí, se você comparando essas médias, você consegue dizer se o efeito do seu tratamento é diferente de você não tratar, ou seja, de você botar o cara num grupo de placebo. Então, assim, é um pouco abstrato, porque a gente não chegou nas partes em que a gente, de fato, está aplicando esses conceitos, né, essa parte mais teórica. Mas a gente vai ver quando chegar lá na frente e construir com calma a parte da teoria, e construir com calma a parte dos testes de hipótese e dos intervalos de confiança, que essas propriedades estão todas interligadas. Tudo bem? Mas, assim, é um pouco difícil de imaginar, mas eu acho que é porque a gente ainda está um pouco distante de começar a falar sobre esses outros conceitos. Beleza, professor. Obrigado. Tá? De nada. Bom, vamos falar então agora sobre função acumulada. A gente vai ver que é um conceito bastante útil e que vai simplificar muito a nossa vida quando tiver que calcular probabilidades com respeito a variáveis aleatórias. Então, a gente tem o seguinte, né? A gente vai definir a função de distribuição acumulada, ou FDA, né? Função de distribuição acumulada de uma variável aleatória x. A gente vai definir a FDA de x como sendo uma função que é f grande com x embaixo, tá? Bom, aí isso aqui é só uma notação da matemática, tá?
A gente não vai se preocupar com isso. Que para um valor específico de x, ela é definida como, a gente vai escrever assim, fx de x, ela é definida como a probabilidade de x menor ou igual a x, tá? Então, isso aqui é a minha função de densidade, ou de distribuição, desculpa, acumulada, tá? Bom, nota que isso aqui é um pouquinho similar à função de massa de probabilidade, que era o Pzinho de x. O Pzinho de x, ele era definido como P de x igual a x. Então, isso aqui é a função de massa de probabilidade, tá? Então, o Px era a probabilidade de x ser igual a um valor. E o f grande de x é a probabilidade de x ser menor ou igual àquele valor, tá? Bom, e aí no x você pode botar qualquer coisa, tá? Qualquer valor desse x. Vamos fazer um exemplo para a gente entender um pouco esse conceito. Então, vamos lá. Aqui eu vou só escrever para a gente não esquecer, né? F grande de x é a probabilidade de x ser menor ou igual a x. Então, a gente tem o seguinte, né? Para esse exemplo, temos... vamos relembrar, né, daquele exemplo dos casos de otite. A gente tem... Aqui está a nossa função massa de probabilidade, FMP. Então, vamos calcular alguns valores dessa função aqui, tá? Então, vamos ver. Quem é fx de menos 1? O que é isso? Fx de menos 1, pela definição, é o quê? É eu pegar o x, onde tem x, e substituir por menos 1. Tá? Então, isso aqui é o quê? Probabilidade de x menor ou igual a menos 1. Aí eu venho aqui na tabela e vejo qual é a chance do número de casos de otite ser menor ou igual a menos 1. Ah, isso é zero, né? Porque a gente só pode ter ou 0 casos de otite ou um número positivo de casos de otite. Então, a chance de eu ter menos do que menos 1 casos de otite é zero. Esse foi bem trivial. Agora, vamos calcular o seguinte. Quem é f de x de zero? Bom, isso por definição é p de x menor ou igual a zero, né? Bom, e o que significa isso? Significa que ou eu tenho 0 casos de otite ou eu tenho um número negativo de casos de otite. Nesse caso em particular, essa probabilidade se reduz a p de x igual a zero, porque não tem como eu ter um número negativo de casos de otite. Então, isso aqui vai me dar o valor 0,129. Bom, agora vamos calcular quem é fx de 1. Fx de 1 vai ser probabilidade de x menor ou igual a 1. Bom, aí o que significa? Significa eu ter no máximo um caso de otite. Para essa variável aleatória, isso aqui é a mesma coisa de p de x igual a 0 mais p de x igual a 1, não é isso? Então, seria esse valor mais esse valor aqui. Que deu 0,393. Bom, e aí eu posso continuar fazendo as minhas contas, né? Se eu tiver fx de 2 agora, isso é p de x menor ou igual a 2, que é x igual a 0 mais p de x igual a 1 mais p de x igual a 2. Bom, e aí eu vou ter os mesmos 0,393 mais, quem é p de x igual a 2, 0,271. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,664. Tá? Bom, e assim sucessivamente, tá? Quando eu chegar em p de x, em fx de 6, vamos colocar aqui fx de 6, eu vou ter p de x menor ou igual a 6, e aqui se eu somar todos esses valores aqui vai dar 1. Então, isso aqui é 1.
E aí acabou. Se eu pegar qualquer valor maior do que 6, por exemplo, 7.423, isso aqui vai ser o quê? P de x menor ou igual a 7.423. Isso aqui é qualquer valor, tá? Você pode pegar 9, 10, 30, tá? Isso aqui também vai dar 1. Por quê? Porque se x é menor do que 7.423, ele é um desses valores aqui. E aqui eu já tenho 1 de probabilidade, então vai continuar sendo 1. Né? Ou seja, a fx para todo valor maior do que 6 vai dar 1. Porque é acumulado. Tudo bem? Então, e para que a gente usa acumulado? Né? A gente usa acumulado porque facilita as contas. Às vezes, se você tiver que calcular a probabilidade de x ser maior que um valor ou menor do que outro valor, a acumulado ela já te dá essa soma toda aqui direto. Tá? Então, vamos ver. Quando chegar um pouco mais na frente nos slides, a gente vai ver um exemplo, né, em que vai facilitar bastante a gente usar a função acumulada para calcular probabilidades. Então, vamos ver aqui no exemplo 6, tá? Esse exemplo 6, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei todos os valores da função acumulada, tá? E listei eles aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu peguei e disse o seguinte, para todo x menor do que zero, eu vou ter a f grande de x igual a zero, tá? Então, como é que eu sei isso? Bom, eu sei isso porque, por causa dessa conta aqui, e porque, se eu olhar para cá, para essa tabelinha, eu vou ter para todo x menor do que zero, o x vai estar em algum ponto aqui. Então, quem é a f grande de x, de xzinho? A f grande de xzinho é a probabilidade de eu estar à esquerda ou de ser exatamente igual a xzinho. Como xzinho está antes do zero, essa probabilidade vai ser zero, tá? Da mesma forma, se o xzinho tiver entre 0 e 1, então agora eu vou apagar aqui meu xzinho, e vou colocar ele entre 0 e 1, por exemplo, aqui. Então, quem é a f grande de x? A f grande de x é a probabilidade acumulada à esquerda desse valor, né? Contando com ele próprio. Então, a probabilidade vai ter que dar 0,129. Para qualquer valor de x que esteja entre 0, incluso 0, possivelmente, e não incluindo 1. Né? Porque qualquer valor aqui, a acumulada até esse ponto, ela só vai pegar o 0, né, de valor que tem probabilidade positiva. Então, para todo x entre 0 e 1, podendo ser, inclusive, igual a 0, eu tenho a f grande de x igual a 0,129, tá? Então, e agora? E o próximo valor, né? E se o x estiver entre 1 e 2? Se o x estiver entre 1 e 2, então eu vou ter a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a esse xzinho, vai ser essa daqui mais essa daqui, não é isso? Então, se a gente somar esses dois valores, a gente vai obter o 0,393. Dá 0,38. Aí, quando eu somar o 9 com 4, aí vai 1, né? Então, vai dar 393. Tá? Bom, e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, eu já fiz até esse ponto. Né? O próximo ponto, ó, é se o x estiver entre 2 e 3. Se o x estiver entre 2 e 3, eu vou somar só essas três parcelas. Quando fizer P de x menor ou igual a x. Né? Então, vai dar 0,664. E assim sucessivamente, tá? Então, vou deixar só como exercício vocês verificarem daqui para baixo. Tá? E esse aqui a gente já fez, né? Esse 1 aqui a gente consegue ver. Se o x for maior ou igual a 6, ou seja, se o x for maior ou igual a 6, então a f de x me dá a probabilidade à esquerda de x. Então, isso aqui é a fx de x.
Então, esse valor vai ser 1, porque daqui para cá eu já acumulei toda a probabilidade possível, né? Então, vai dar 1. Aí, para que eu fiz isso, né? É porque eu queria mostrar o seguinte gráfico para vocês. Esse gráfico aqui, que é o gráfico da função acumulada, né? Deixa eu abrir mais uma cópia desses slides, só para poder comparar. Quero voltar para os casos de otite. Aqui. Então, vamos ver o seguinte. Ó. O que acontece? Só vou botar os pontinhos aqui para ficar bem claro. Tá? Aqui. Essa bolinha aberta é não incluso. E a bolinha fechada é o incluso. Tá bom? Então, e esses degraus aqui, eles não deviam estar, de fato, pintados aqui não, tá? Então, vou colocar assim. Então, o que acontece? Vamos olhar. Aqui eu tenho, no eixo Y, eu tenho o meu f grande de x no ponto x. Isso aqui é o que está no eixo Y. No eixo x, eu tenho os valores de x. Então, ó, o gráfico ele vai ter sempre esse comportamento crescente, tá vendo? Quer dizer, crescente não decrescente, né? Porque pelo menos ele não decresce. Sei lá, daqui para cá, ele não cresceu, né? Ele se manteve a mesma coisa. Por isso a gente diz que é não decrescente. Deixa eu pegar aqui. Aí vamos ver o que acontece nesse gráfico, né? Para valores de x antes de zero, eu não acumulei probabilidade nenhuma, né? Porque aqui eu estou antes do zero. Aí, beleza. Aí o x vai chegando mais próximo de zero, mais próximo de zero. Quando x é igual a zero, acontece o seguinte. Aí o meu f grande de x, ele passa a ser p de x menor ou igual a x, né? Que é, no caso do x igual a zero, isso aqui é p de x igual a zero. Então, ele vinha acumulando probabilidade 0, 0, 0, 0. Quando chegou no x igual a zero, ele passou a acumular esse valor aqui, né? Então, ele veio para cá, para 0,129, que é a primeira probabilidade. Então, eu vou notar o seguinte, ó. Daqui para cá, eu tinha P de x igual a zero. Essa que é essa altura aqui, né? Daqui para cá, o que subiu foi P de x igual a zero. Agora, vamos lá. Aí, o que acontece? Agora, eu vou pegar o x entre 0 e 1. Então, quando o x está entre 0 e 1, eu não acumulei nenhuma probabilidade, né? Porque o x está caminhando por aqui. Aí, quando o x for igual a 1, aí eu vou acumular mais essa probabilidade. Então, eu vou subir no degrau e vou chegar que essa subida vai ser igual a P de x igual a 1. Aí, beleza. Aí, agora eu vou fazer o x entre 1 e 2, então não estou acumulando nada de probabilidade. Quando eu chegar no x igual a 2, aí eu vou saltar no degrau. Então, eu vou saltar quantas unidades? 0,271. Tá? Aqui, se eu quiser, eu posso botar os valores, onde x igual a 1 vai dar 0,264. Aqui eu vou subir 0,129. E a gente pode fazer uma conta, né? Se eu somar esse valor com esse, vai dar o 0,39. Então, daqui para cá, quando o x for igual a 2, eu vou somar essa probabilidade. 0,271, que é P de x igual a 2. Aí, beleza, agora eu vou pegar o x entre 2 e 3, então não aumentou nada. Quando chegou o x igual a 3, então P de x igual a 3, vai ficar, né, eu vou aumentar mais uma unidade, mais 0,185, para subir mais um degrau. Então, tem sempre esse comportamento, né, da função acumulada. À medida que o valor de x vai aumentando, eu vou
acumulando probabilidades. Eu vou chegando nas probabilidades, né? E eu vou sempre acumulando, ou seja, sempre somando, né, a função massa de probabilidade. Então, a função acumulada ela tem essa característica de se comportar como uma função escada, que a gente chama, né, quando a variável é discreta. Por quê? Porque ela vai acumulando as probabilidades pontuais, e quando ele chega em cada uma dessas probabilidades, eu tenho um salto nos degraus. Né? Quando eu pegar a última probabilidade, né, aí eu paro de acumular. Conforme eu vou caminhando e me distanciando do 6, daqui para trás eu já acumulei tudo que tinha que acumular. Então, ó, essa função escada, ela é não decrescente, ou seja, à medida que eu vou para a direita, né, a função ela não decresce nunca, ela sempre ou aumenta ou se mantém constante. Né? Além disso, né, ela vai se tornando cada vez mais próxima de 1, que é a probabilidade total. Né? Então, uma função que é não decrescente, que converge para 1, que é o que a gente fala de maneira mais rigorosa, né? Converge para 1. E o tamanho dos saltos dos degraus são as probabilidades pontuais. Né? Então, ó, o salto que eu dou desse degrau para esse degrau aqui foi igual à probabilidade pontual do x igual a 3. Quando eu venho desse degrau para esse degrau, o tamanho, né, do salto foi a probabilidade pontual de x igual a 2. Tá bom? Então, assim sucessivamente. Mas só para a gente ter em mente, né, que essa função acumulada vai ter, para a variável discreta, ela sempre vai ter esse comportamento de uma função que se parece com uma função escalar. Tá? Bom, e aí como eu posso usar a função acumulada, né, que eu estava defendendo lá com vocês desde o início, que ela pode ser usada para facilitar o cálculo de probabilidades. Então, ó, aqui eu coloquei a função, né, a função acumulada, aqui ele só por notação do livro, né, ele não colocou o x embaixo, mas tudo bem. Tá? Não colocou esse x embaixo, mas tudo bem, porque a gente só está falando de uma variável aleatória, então não tem confusão. Né? Se a gente estivesse falando de duas, então você teria uma função acumulada para y e outra para x. Então vamos lá, aqui eu tenho os valores da minha função acumulada, e aí digamos que eu queira calcular algumas probabilidades. Então aqui eu vou diminuir para voltar com a parte quadriculada e poder fazer as contas com vocês. Então vamos lá, primeira questão. Suponha que eu quero calcular p de x menor ou igual a 4, em que x é essa variável lá dos casos de otite. Tá? Então aqui, para calcular p de x menor ou igual a 4, isso aqui, por definição, é a acumulada de x no ponto 4, não é isso? Então, é só eu vir aqui na função acumulada e eu vou ver, bom, aonde está o valor de x igual a 4? Ah, está aqui, ó. Tá vendo? Mais um zoom para facilitar. Então, tá aqui. Quando x é menor ou igual a 4, maior ou igual a 4, mais menor do que 5, ou seja, aqui eu tenho x igual a 4, né? A probabilidade acumulada até o 4 é de 0,944. Bom, item 2. Vamos lá. P, agora eu quero P de x maior do que 4. Bom, aí você pode falar, então não dá para calcular, né? Porque eu não tenho, porque a acumulada, ela me dá só a probabilidade do x ser menor ou igual a um valor. Bom, mas eu consigo usar a acumulada para escrever essa probabilidade aqui, não consigo? Né? Basta fazer o seguinte, ó, eu quero fazer com que apareça x menor ou igual a uma certa quantidade para poder olhar na acumulada. Então, é só eu lembrar do complementar, né? Porque a probabilidade do x ser maior do que 4 é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 4. Tudo bem, pessoal? Esse raciocínio daqui para cá? Deu para ver o que eu fiz? Sim. Beleza? Eu estava com esse evento aqui e agora eu vou pegar esse evento aqui.
Juntos, eles têm que somar 1. Aqui está o 4. Então, 1 menos P de x menor é igual a 4. Aí, agora, isso aqui vai dar 1 menos f de x do ponto 4, ou seja, 1 menos esse valor aqui, né? 1 menos 0,944. Então, isso vai resultar em 0,0756, né? 0,056. Bom, vamos para o terceiro. P de x igual a 4 agora. Tá, como é que eu consigo usar a acumulada para tirar exatamente o x igual a 4? Bom, x igual a 4 é a mesma coisa que eu pegar o x menor ou igual a 4, porque aí eu vou pegar o 0, 1, 2, 3 e o 4. Então, eu peguei todos esses valores aqui a princípio. E aí eu vou subtrair o x menor ou igual a 3. Porque aí, quando eu subtrair o x menor ou igual a 3, eu vou subtrair todos esses valores aqui e vou ficar só com o que me interessa, né? Bom, e aí, essa aqui é uma função acumulada, essa aqui é uma função acumulada também. Então, deu fx de 4 menos fx de 3. Ou seja, fx de 4 é 0,944 menos fx de 3 é 0,849. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,1095. Foi isso? Ah, não, fiz errado. 944 menos 0, deixa eu botar no R, porque já não estou mais confiando nos meus cálculos mentais, não. Tá, 0,944. Eita! 44 menos 0,849. 0,095. Então, eu provavelmente copiei errado aqui. Não, eu simplesmente não coloquei o resultado. Então, aqui deu 0,095. Tá? Bom, vamos para o próximo. Gente, se tiver alguma dúvida nesses cálculos aqui, aí vocês me param, tá? P de x, agora eu quero entre 2 e 5, tá? P de x ser maior que 2 e menor ou igual a 5. Bom, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o x menor ou igual a 5 e subtrair o x menor ou igual a 2. Não é isso? Então, ó, eu peguei x menor ou igual a 5. Como aqui eu não tenho igualdade, né, nesse sinal aqui de menor, eu subtraio x menor ou igual a 2. Tá? Porque aí eu só vou ter os valores 5, 4 e 3. Porque os valores de x igual a 0, 1 e 2 eu estou excluindo. Tá? Então, aqui de novo, basta eu pegar a f de 5, que está aqui, ou seja, 0,983 menos a de x igual a 2, que está aqui. Então, deu 0,664. Então, no fim das contas, vai dar 319. Bom, 5, vamos lá para o último. Bom, então o último é bem similar, né? O P de x menor ou maior ou igual a 2, menor ou igual a 5. A única diferença é que agora eu tenho uma igualdade aqui embaixo. Então, isso aqui eu também consigo calcular. É só eu pegar, por exemplo, né, notar que isso aqui é P de x estritamente maior
estritamente maior do que 1, e menor ou igual a 5. Não é isso? Porque se eu pegar o x maior do que 1, ele já vai pegar o 2, né? Pegar o 2, o 3, o 4 e o 5, porque aqui eu tenho uma igualdade. Vou apagar aqui. Então, isso aqui é P de x menor ou igual a 5 menos P de x menor ou igual a 1, né? E aí, eu vou pegar P de x menor ou igual a 5 é 0,983 menos P de x menor ou igual a 1 é 0,393, ou seja, 0,6590, tá? Bom, tudo bem, pessoal. Alguma dessas contas aqui vocês ficaram com dúvida? Tem outros jeitos de fazer também, né? Que eu podia, sei lá, pegar essa parte aqui e somar com x igual a 2 para calcular o do 5. Também podia fazer. E aí o x igual a 2 era esse cara menos esse aqui. Esse menos esse. Enfim, sempre tem vários jeitos de calcular. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma dessas contas aqui? Não? Acho que deu para entender bem, né? O meu ponto principal com esses cálculos é simplesmente dizer para vocês que qualquer probabilidade que eu tiver na cabeça, né, x menor ou igual a um valor, maior do que um valor, igual a um valor, ou entre dois valores, né, podendo incluir a igualdade à esquerda, ou não incluir a igualdade à direita, ou o que quer que seja, né, eu sempre consigo calcular qualquer probabilidade que vier na minha cabeça usando a acumulada. Né? Então, nesse ponto, a acumulada é uma coisa bastante flexível. Acho que deu para entender. Deu? Uhum. Então, a gente vai ver, a principal vantagem é se a gente tiver que calcular probabilidades acumuladas muito grandes. Por exemplo, se eu quiser P de x menor ou igual a 35, onde x, por exemplo, tem distribuição Poisson, vamos supor, Poisson lambda. Se você não sabe, se você não tem conhecimento da acumulada, isso aqui vai dar maior trabalhão, porque você vai ter que calcular P de x igual a 0 mais P de x igual a 1 mais até chegar no P de x igual a 35, né? Você teria que fazer isso, e dá muito trabalho. No R, bom, vai dar trabalho por quê? Porque você vai ter que calcular cada uma dessas parcelas aqui, e a gente tem 35 parcelas, então vai ser bem chato de fazer. Enfim, no R dá para fazer de um jeito rápido, mesmo calculando assim. Mas, beleza, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma funcionalidade melhor no R, que é a gente consegue calcular a função acumulada direto no R. Então, lembra que a gente tinha uma função chamada dbinom, por exemplo, ou a função dpos? Então, a dpos, né, de x e lambda, ele me dava p de x igual a x, onde x era Poisson lambda. Então, vai existir uma outra função que chama ppos, que você só troca o d por p. Essa função, ela é a acumulada. Ela é p de x menor ou igual a x, onde x é Poisson lambda, tá? Então, isso vai existir, essa função p vai existir para todas as outras também. Então, vai existir ppos, vai existir pbinom, e se você quiser calcular acumulado da Bernoulli, aí isso é meio burro, né? Acumulado da Bernoulli, porque Bernoulli é ou é 0 ou é 1. Mas você também pode fazer pbinom. O que vai mudar é o tamanho, né? Porque a Bernoulli é uma binomial onde o número de tentativas é igual a 1, né? Então você pode usar o pbinom também. Então vamos usar
essas funções no R para a gente poder ganhar um pouquinho de prática, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho... Aqui eu vou fazer item 1, né? Vou fazer assim, x, só para deixar anotado aqui. X plus, não, binomial, de parâmetro 5, que é o número de tentativas, e a probabilidade de sucesso 0,75. Bom, aí ele me pede para calcular P, vou botar aqui, vou botar direto, né? P de x menor ou igual a 3. Bom, então eu quero P binom, né? Aí ele já me disse aqui quem são os argumentos. Q é o quantil, então eu quero 3. Size é o número de tentativas, que é 5. E a probabilidade de sucesso, que é 0,75, tá? Então aqui é bem conveniente porque ele já me disse quem são todos os argumentos. Tá? Então, o primeiro é o quantil, que é esse 3 aqui, né, que é o P de x menor ou igual a esse valor. Depois é o número de tentativas e aqui é a probabilidade de sucesso. Então, se eu fizer P binom 3, 5, 0,75, então vai me dar a probabilidade de 0,3672, tá? Bom, e se eu quisesse agora o P de x igual a 3? Bom, P de x igual a 3, eu podia fazer D binom. Vou fazer com isso, D binom 3, 5, 0,75, tá? Então, lembrando que o D binom é a probabilidade do x ser igual e o P binom é do x ser menor ou igual, tá? Então, aqui vai dar 0,2637. Bom, se eu quisesse, eu podia usar acumulada também. Então, só para a gente treinar, vamos usar acumulada. P binom. Eu quero x igual a 3, então vou pegar a acumulada até o ponto 3, então por isso P binom. E eu vou subtrair da acumulada até o ponto 2. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. Né? Ups. Então, aqui o que eu fiz foi eu subtrair a acumulada do ponto 3 e subtrair a acumulada do ponto 2. Então, vai ficar só P de x igual a 3. Então, ó, deu o mesmo valor. Tá? Então, tá certinho. Vamos lá, vamos para o item 3. Eu quero P de x maior do que 1 e menor ou igual a 4. Bom, então eu vou obter o seguinte, eu vou obter P binom, eu quero 4, são 5 tentativas, probabilidade de sucesso 0,75. Mas agora, como eu quero que o x seja maior do que 1, eu vou excluir o x menor ou igual a 1, né? Então, vou subtrair o P binom de 1, 5, 0,75, tá? Então, beleza, isso aqui me deu 0,747. Professor, e o último? Oi. eu não entendi qual é a diferença de D binom e P binom. Um é maior, é igual, o outro é maior? Ah, não, o P binom é menor ou igual. Então, aqui, ó, P binom. Deixa eu colocar aqui do lado. Então, o P binom é menor ou igual e o D binom é igual. Tá? Então, aqui, ó, se eu quero P de x igual a 3, então posso usar de forma direta, posso usar o D binom no 3, que ele vai calcular o P de x igual a 3. Se eu quiser usar o P binom, eu tenho que fazer o P binom de 3 e subtrair do P binom de 2.
porque vai ficar só o P binom de 3, não é isso? Beleza? Então, um é igual e o outro é menor ou igual. Entendi. Obrigado, professor. De nada. Bom, e agora, para fazer esse último, eu posso fazer o seguinte. Então, o último é P x maior ou igual a 1, menor ou igual a 4. Então, eu posso fazer a P binom 4, 5, 0,75. Bom, eu quero que fique o x indo de 1 até 4. Então, eu posso subtrair o P binom de 0, né? Então, deu 0,762, tá? O 7617 é 762, tudo bem? Também podia subtrair, ó, de repente, o D binom, né? Porque aqui, no caso particular do zero, o D binom de 0 é a mesma coisa que o P binom de 0, porque o 0 é o valor, é o menor valor que a variável pode assumir. Então, nesse caso, tanto faz. Eu subtrair P de x menor ou igual a 0, ou subtrair P de x igual a 0, é a mesma coisa. Porque essa variável vai só de 0 para cima, tá? E se eu fizer esse cálculo aqui, ó, também vai dar o mesmo valor, beleza? Bom, então, isso, né, no caso da binomial. A gente também pode fazer no caso da Poisson. Bom, e o caso da Poisson vai ser bem fácil também, né? É só... Bom, aqui eu botei os mesmos valores, ó, x menor ou igual a 3, entre 1 e 4, entre 1 e 4, incluindo 1, e aqui excluindo 4. Ah, aqui, olha só, fiz uma besteira, né? Aqui eu estava excluindo 4. Então, ó, aqui é menor do que 4. Bom, então, como eu quero x menor do que 4, ele vai pegar o 3 para baixo, né? Então, aqui eu vou ter que trocar o 4 por 3. Ah, então eu tinha feito errado. Falta de atenção. Então, deu 3,662. Deixa eu apagar aqui. 0,366. Tá? Se eu quiser arredondar para 3 casas decimais. Bom, aí agora eu posso fazer a mesma coisa, só que para... Ah, interessante. Eu acabei de descobrir como é que faz para passar os slides sem precisar ficar arrastando. Beleza. Então, eu vou fazer agora o segundo exercício. Como são as mesmas probabilidades, eu só vou trocar os binoms por pós. E aqui vai trocar a taxa. A taxa da Poisson é 3. Então, vamos lá. P de x menor... Não, desculpa. Taxa é 6. Então, eu tenho uma Poisson, né, cuja taxa ou valor esperado é igual a 6, né, que é o lambda. Então, eu vou ter P de x menor ou igual a 3. É P pós de 3 e o lambda é igual a 6, não é isso? Lembrando, o primeiro valor é o valor de x, e o segundo valor é o valor de lambda. Então, deu 0,15. Aqui vai dar P pós de 3, o lambda igual a 6. E aqui, P pós, aqui eu quero x igual a 3, então eu peguei D pós de 3, ou então eu faço a acumulada no ponto 3 e subtraio da acumulada da Poisson com taxa 6 no ponto 2. Tá acumulado no ponto 2. Então, aqui, ó, deu 0,089. Bom, agora, x entre 4 e 1, excluindo 1. Então, é o P pós 4, a taxa é igual a 6, P pós
né, de 1 a taxa igual a 6. Zero vírgula 267. 1268. Tá. Então aqui, por último, eu tenho P pós. Então eu quero, né, ir de 4 até 1, incluindo 1, excluindo 4. Se eu vou excluir o 4, então eu vou acumulado até o 3. Aqui entra 6, né, que é a taxa da Poisson. E aqui vai entrar o 6, que é a taxa da Poisson também. Esse último cara vai embora. Então aqui eu tenho P pós e aqui eu tenho P pós. Então vou fazer a mesma coisa, né? Então aqui a outra forma de fazer essa conta é eu acumular até o 3 na Poisson de taxa 6 e subtrair da acumulada da Poisson de taxa 6 até o zero. Aqui no caso não é acumulada, aqui eu peguei a função massa de probabilidade e em cima eu peguei a acumulada. Mas no zero, essas duas coisas são iguais. Então, também deu o mesmo valor, 0,1487 ou 149. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí nessas contas? Professor, você poderia... Alguém quer falar? Alguém estava falando? Acho que não, né? Então, professor, você poderia, por favor, explicar esse conceito de Poisson nesse sentido aí? É que eu fui dar uma revisada aqui e aí eu vi que tem a ver com o binomial, né? Só que é um número muito grande. Isso. Aí eu não entendi muito bem. Ah, tá, tranquilo. O que vai acontecer é que a Poisson ela é aproximadamente igual a uma binomial. Aí essa binomial tem dois parâmetros, N e P. E aí eu tenho duas condições, né, para ter a Poisson. Eu tenho o N precisa ser grande, ou seja, eu preciso ter muitas tentativas, e o P tem que ser bem pequeno, bem próximo de zero. Ou seja, a probabilidade de sucesso tem que ser muito pequena. Se eu tiver essas duas circunstâncias valendo, então eu tenho que a minha variável aleatória vai ser uma Poisson, né? Então aqui eu teria x com distribuição Poisson de taxa lambda. E essa taxa lambda, se eu for escrever em função dos parâmetros da binomial que ela aproxima, né? Essa taxa lambda seria n vezes p, tá? Mas dificilmente a gente vai conseguir calcular o valor numérico fazendo assim, sabendo n, sabendo p. Em geral a gente não sabe. Em geral é mais fácil saber esse lambda do que o n vezes p, tá? Bom, então o que acontece? Vai depender da circunstância do problema. Então, um dos exercícios que a gente fez na última aula, né, de verificar se a variável é Poisson ou não, era aquele exemplo dos livros, né, dos erros no livro. Então, se você olhar a variável x, que representa o número de erros de digitação em um livro, você pode pensar que o x é Poisson. Por quê? Você pode pensar em cada caractere do livro sendo uma tentativa. Então, como o livro tem vários caracteres, né, o n é grande, então o n é um número de caracteres no livro, vai ser um valor bem grande. Né? E o p seria a probabilidade de sucesso, né, dessa binomial. Você pode pensar em sucesso como eu quero contar o número de erros, né? O sucesso fica sendo eu encontrar um erro, né, no livro. Então, a probabilidade de encontrar um erro num caractere específico é bem baixa, bem próxima de zero. Então, quer dizer que eu tenho um n grande, que são vários caracteres, e o p é bem próximo de zero. Se eu fiz a revisão com cuidado, a chance de eu encontrar um erro em cada caractere é bem pequena. Então, como o n é grande e o p é pequeno, né, o x vai poder ser aproximado por uma Poisson.
Então, o número de erros no livro vai ser uma poção com uma determinada taxa. Aí o mesmo vale para outras circunstâncias, tipo, para você contar o número de pessoas que chegam na fila de um banco, né? Então, você pode contar como seu N, o número de tentativas, os segundos. Então, você fica lá, a cada segundo você vê se a pessoa se vai chegar alguém ou não. A probabilidade de alguém chegar no intervalo de um segundo é bem baixa. Então, se você tiver, sei lá, uma hora, né? Você estiver olhando durante uma hora, ver quantas pessoas chegaram, você vai ter 3.600 segundos, que são 60 minutos vezes 60 segundos, né? Então, vai dar, o seu N vai ser igual a 3.600, e o P vai ser bem baixo. Então, você vai ter aproximadamente uma variável aleatória que é a população. Tudo bem? Sim, sim. Obrigado. Beleza? Tá. Bom, pessoal, então o que eu tinha para vocês hoje é isso, tá? Com isso a gente conclui essa parte de variável aleatória discreta, né? A gente deve falar nos próximos slides sobre independência de variáveis aleatórias, e aí a gente fecha a parte de variável discreta e fala de variável contínua, tá? Então, a partir da próxima aula, talvez a gente já comece a falar de variável contínua, e a gente deve começar falando sobre independência de variáveis aleatórias discretas. Tudo bem? Só para lembrar que eu já coloquei a lista 3, né, para vocês lá no AVA. Então, o prazo é até segunda-feira da semana que vem, no dia 10, e eu vou voltar lá para poder colocar mais tentativas, tá? Para vocês não precisarem fazer uma tentativa só e poderem voltar aí se tiverem alguma dúvida. Tudo bem? Beleza. Professor, eu tinha uma dúvida com relação à segunda lista. Ah, sim. Era Quer que eu abra na lá? última questão que tinha... Pode ser. Tá. É a última questão 6, na alternativa B. Porque eu errei, mas eu não consegui entender muito bem o porquê. Qual questão? É a questão 6. Beleza. É a alternativa B. Ah. Questão 6. Você já chegou a submeter ou não? Não. É da lista 2. Ah, da lista 2, da lista 2. Desculpa, peraí, vou botar. Tá, lista 2. Eu acho que eu consigo ver exatamente a sua submissão. Deixa eu ver lá. Você é Chico Pachá, é isso? Deve estar Francisco lá, Francisco Pachá. Ah, é verdade. É. Beleza. Aqui o ABA aparentemente está um Só pouquinho tem lento. uma... Está carregando. Hã? Tudo bem. Não, é que tem uma tentativa. Então acho que deve ser tranquilo de achar. Não, tranquilo. Francisco, aí eu vim aqui no F. Isso. Nossa, ou é o ABA que está bem lento, ou é o meu computador, que a internet está bem ruim. Aí. Achei. Beleza. A questão 6, né? Aham. Beleza. É porque aqui eu consigo ver exatamente qual foi a sua questão 6. Eu também não sei se ele está embaralhando. Tá. Isso. É uma bola, na verdade. Não era dado, não. Era uma bola que você retirava. Sim. Dado que a segunda bola foi azul, qual é a probabilidade da primeira ter sido branca? É isso? Sim. Então, nessa questão, o jeito que eu resolvi foi que eu fiz como se fosse aquela árvore, né, que você vai montando com as probabilidades, né? Uhum. E aí eu pensei, bom, a segunda bola ter sido azul, no caso eram 12 no total, né? 6 azuis e 6 brancas. E aí, se a segunda bola foi azul e a primeira foi azul,
Então a probabilidade da segunda ter sido azul seria 5 sobre 11. Mas ele está me pedindo a probabilidade da primeira ter sido branca. Então, a probabilidade da segunda ter sido azul deveria ser 6 sobre 11. E aí, então, eu multipliquei 6 sobre 12 com 6 sobre 11. Porque aí seria a primeira bola branca e a segunda bola azul. Ah, não, entendi o que você fez, mas é porque ficou faltando dividir, né, pela probabilidade da segunda bola ser azul. Porque você Como usou assim? esse conceito assim, P de x2 igual a azul, dado... Não, desculpa. A primeira foi branca, vou fazer assim. Ele dá que a segunda foi azul e aí ele pergunta qual a probabilidade da primeira ter sido branca. Tá? Aqui eu não defini quem é x1 e x2, mas está claro, né? x1 é a primeira retirada, x2 é a segunda. Então, dado que a segunda Sim. foi azul, qual é a probabilidade da primeira ter sido branca? Uhum. Aí, eu faria assim, né? Isso aqui daria interseção, né? x1 igual a b, e aí o que eu vou botar vírgula, porque eu estou sem espaço. x2 igual a A, dividido por P de x2 igual a A. Aí você fez o seguinte, pelo que eu entendi, você pegou x1 igual a b, p de x1 igual a b, p de x2 igual a A, dado que x1 igual a b. Só que Sim, porque aí você esqueceu de dividir pelo x2 igual a A aqui, né? Pois é porque assim, eu não usei a fórmula, né? Eu fui fazendo desse jeito meio Entendi. intuitivo, assim. Muito bem, Vou fazer porque assim dividir. então, vou colocar aqui ó, B e aqui A, e aqui eu vou colocar A, B, Foi assim que você fez? Aham. Tá, então vou fazer desse tipo. Então vamos colocar aqui os valores, tá? Eu tinha 6 brancas e 6 azuis, então aqui é meio, concorda? Né? Meio, Sim, sim. meio. Aí daqui para cá, bom, daqui para cá quer dizer que eu tirei a bola branca. Então daqui para branco, para tirar a segunda azul, seria 3, porque são 3 azuis, né? Só que agora eu só tenho 5 bolinhas, não é isso? Então dá 3 Não, quintos. não. Ah, Não, desculpa, tudo bem. 3 sobre 11, 3 sobre 11. Eram 6. As Eram 6 azuis. Isso. Então deu 3 sobre 11, tá? Desculpa, eu coloquei errado. Beleza? Aí aqui Não, embaixo... 6, desculpa. Eu acho que eram 6 azuis e 6 brancas. É verdade, verdade. Hoje eu não estou prestando atenção. Então 5 sobre 11, não é isso? Tranquilo. Então aqui embaixo vai dar 6 sobre 11, né? Tudo bem? Agora, para fazer... Eu acho que É o contrário. 6 sobre 11. E aqui é 5 sobre 11. Porque se eu tirei o branco aqui, então 5 sobre 11. Agora aqui, A e A, né? Se eu tirei azul no primeiro, para tirar azul no segundo, sobraram 5 bolas azuis, em 11 no total. E aqui embaixo seriam 6 bolas brancas, tendo 11, não é isso? Aí ele pergunta, dado que a segunda bola foi azul, qual é a probabilidade da primeira bola ter sido branca? Então, dado que a segunda bola foi azul, qual é a probabilidade da primeira bola ter sido branca? Que seria essa aqui. Né? Aí você somou essas duas aqui? Eu só multipliquei. Não, eu multipliquei. Multiplicou 6 meio por 6 sobre 11. vezes 5 sobre 11, foi isso? Não. É 1 meio vezes 6 sobre 11. Sim. E aí você fez mais o quê? Só isso? Foi. Tá. Não. É porque fica um pouco complicado, né? Fazer com... Acho que com essas árvores você tem que denotar o seguinte, né?
Agora eu estou com um espaço reduzido, porque eu sei que a última probabilidade, eu sei que a última bola foi azul. Então agora o meu espaço amostral se reduziu a isso aqui, ó. Não é isso? Então você tem que pegar esse, aí eu tenho que ver a fórmula, porque assim é uma coisa particular minha. Eu não sou muito bom para trabalhar com essas árvorezinhas. Eu teria que eu faria algo assim. Mas vamos tentar aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que restringir o meu espaço amostral a todos os casos que só terminam com azul, né? Porque ele está me dizendo... Entendi, é porque eu não considerei a parte de baixo. Exatamente, exatamente. Então, seria algo assim, seria meio vezes 6 sobre 11, dividido por meio vezes 6 sobre 11, mais meio vezes 5 sobre 11. Porque tem que restringir o espaço, entendeu? Porque embaixo também a segunda foi azul, só que aí é como se eu não tivesse dividido pelo universo, né? Isso, exatamente, exatamente. Porque o que você calculou só a probabilidade, você calculou a probabilidade de obter branco e azul, só isso. Nessa ordem, primeiro branco e depois azul. Beleza, entendi. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí, viu? De nada. Desculpa aí a confusão, mas... Tranquilo. Acho que deu para clarear um pouquinho, né? Sim. Tem um jeito que é muito mais fácil de fazer. Você podia ter feito assim, ó, pelos tracinhos, né? Ó, dado que a segunda bola foi azul, qual é a probabilidade da primeira ter sido branca? Né? A primeira ter sido branca, dado que a segunda foi azul, quer dizer que agora só sobrou 5... Não, só sobraram 6 bolas brancas, num total de 11 bolas, porque a última já foi azul. E aí daria isso. Deixa eu fazer aqui, 6 sobre 11. 5, 4, 5, 4. Aí ele arredondou para 5,5, porque aqui ele só está dando com 2 casas decimais. Entendi. Beleza? Obrigado aí, professor. De nada. Eu preciso ir agora que tem... Claro. Desculpa aí, cara. Tudo tranquilo. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.